Então, para nos honrar com a nossa última palestra do painel, convido o Dr. Marco Aurélio de Almeida Santos, que é advogado, especialista em processo penal, vice-presidente da Comissão de Ciências Criminais da ABA, que conduzirá a palestra sobre o tema O que aprender com os vencedores do passado. Doutor, a palavra é sua. Obrigado, Isabel. Só colocar o meu cronômetro aqui para eu poder me policiar com relação ao tempo também. Pronto. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar todo mundo que está acompanhando a nossa live. Temos cerca de 50 pessoas, mais ou menos, que estão nos acompanhando pelo YouTube. Isso é bastante, tendo em vista que tratar-se de uma segunda-feira pela manhã. Então, sejam muito bem-vindos. Espero, de alguma maneira, contribuir para que vocês saiam desse painel com um pouquinho mais de conhecimento, uma reflexão um pouco maior sobre um tema que eu acho deveras importante, que é o que aprender com os vencedores do passado. E já explicarei por que a importância desse tema e por que eu o escolhi também. Não posso deixar de cumprimentar, como foi dito, eu sou vice-presidente da Comissão de Ciências Criminais da ABA aqui de Maringá. Então, cumprimento a minha presidente, doutora Liana Carla, que confiou a mim essa missão de ser seu vice. Cumprimento o doutor Esdras Dantas também, presidente da ABA Nacional. Cumprimento a doutora Malu Romancini, que está no mesmo painel que eu. Doutora, eu agradeço muito pela confiança que tem depositado em mim ao longo dessa nossa gestão na ABA. Tenho tido algumas ideias um pouco mirabolantes, vou tentando filtrar antes de passar para ti, mas agradeço pelo convite e pela confiança que tem depositado em mim também. E eu gostaria de fazer uma observação, esse painel é só de mulheres, eu sou o único homem que está aqui participando, então estou no painel mais bonito de hoje, com certeza. Bom, pessoal, eu fiz algumas anotações aqui, eu vou seguindo a medida do raciocínio, tá? Primeiro que o tema que hoje nós estamos tratando é a advocacia pós-pandemia. Acho que a pandemia trouxe para todo mundo algumas reflexões importantes, sobretudo na parte prática. Eu sou criminalista, tá? Tem algum tempo que eu trabalho só com advocacia criminal, apesar de ter meus parceiros nas outras áreas, mas eu estou dizendo isso para que vocês entendam que o raciocínio que eu trarei é sempre voltado para a advocacia criminal, que é o que eu entendo um pouquinho, e é sob esse prisma que eu vou trazer algumas observações para vocês, tá? Então, se parecer que eu estou excluindo alguns ramos do direito, não é isso. Eu vou falar sobre o que eu tenho mais contado, é para falar com um pouco mais de propriedade, tá? A advocacia na pós-pandemia, eu acho que ela vai trazer para a gente algumas reflexões importantes. A primeira é que eu compreendo que a advocacia em si, ela não mudou muito com relação à pandemia. Porque a advocacia, a relação cliente e advogado, ela é sobretudo uma relação de confiança. E ela vai se manter dessa maneira. Claro que nós tivemos alguns facilitadores, por exemplo, os atendimentos virtuais, mas eu acho muito difícil excluir-se totalmente o contato físico, essa relação de confiança entre advogado e cliente. É um facilitador o contato virtual depois que você já conversou pessoalmente. Eu penso na perspectiva, por exemplo, de um psicólogo, de um analista. Se você for se tratar, talvez você tenha muito mais confiança pessoalmente com esse profissional, tendo o primeiro contato pessoal. Depois pode ser que você aceite pela internet, mas enfim, a advocacia eu vejo ela mais tradicional, então esse contato pessoal, eu creio que ele vai se manter mesmo após essa pandemia, quando tudo voltar ao normal, se é que nós voltaremos ao normal. O que nós tivemos de diferente era uma curiosidade que eu tinha já no começo da advocacia, que foram as audiências virtuais. Elas foram um grande facilitador mesmo, mas eu tinha uma curiosidade para saber como funcionava, mas eu confesso que eu não gostei da audiência virtual. Porque pelo menos na advocacia criminal, quando você está numa sala de audiência, está todo mundo presente ali, você consegue sentir o ambiente melhor. Você consegue entender se a condução do seu trabalho está sendo boa ou ruim. Porque, às vezes, a reação daquele guarda, do policial que está na sala de audiência, pode te dar um norte de se você está indo bem ou não. Agora, as audiências virtuais, elas tornaram a gente tão longe um do outro. Às vezes tem gente que não liga a câmera. Eu já participei de audiência com um juiz que ele não ligou a câmera. Não parece que você está falando com ninguém, parece que as coisas não importam tanto. Então, a audiência virtual, ela tem seus benefícios, mas eu acho que ela deve acabar pelo bem dos nossos clientes, pelo bem do jurisdicionado, porque essa é a reflexão que eu acho que fica. A advocacia, perdão, o tratamento jurisdicional virtual, ele foi muito bom para aqueles que
de alguma maneira, estão no poder, mas para o jurisdicionado foi muito ruim. Eu acho que perde muito esse contato. Às vezes é muito melhor para um réu estar frente a frente com o juiz, para o juiz analisá-lo de fato, sentir aquela pessoa, sentir a sua vibração, sentir a áurea daquela pessoa que está sendo acusada de um crime. E nós perdemos isso na advocacia, na advocacia virtual. Então, eu acho que quem perde com isso é o jurisdicionado e é quem mais interessa que se melhore esse tratamento jurisdicional. Então, feita essa primeira perspectiva do que será a advocacia pós-pandemia, eu espero, pelo menos na advocacia criminal, que ela volte ao contato, de fato, entre seres humanos, que é o que realmente interessa na advocacia criminal, e fica essas lições que a gente vai levar por um bom tempo. Agora vamos para o tema e por que eu escolhi. Bom, o que aprender com os vencedores do passado? Eu acredito que por mais que estejamos na advocacia por vocação, por rendimentos, por gostarmos do trabalho, todos iremos querer um dia ser uma história de vencedores na advocacia. E precisamos aprender com quem já percorreu esse caminho. A melhor maneira de saber o que vem pela frente é perguntar para quem está voltando, ou para quem já concluiu aquele caminho. E veja, nós ainda não encerramos a nossa carreira. Nós ainda estamos no início, estamos no meio dela, ou estamos caminhando para o fim, mas ela não se iniciou. Dá tempo de fazer duas coisas na nossa carreira. Ou melhorar a nossa carreira, ou estragá-la completamente. Eu acho que como não estragar a carreira e como saber melhorar a nossa carreira de advogados, vem da lição daqueles que já concluíram essa árdua missão e que, infelizmente, já morreram, cumpriram a sua sentença e encontraram-se com um único mal irremediável. Então, aprendendo com essas pessoas do passado, é que nós poderemos, talvez, aplicar alguns conhecimentos na nossa vida presente e, quem sabe, sermos os vencedores do futuro, porque a advocacia, ela engloba muito mais do que o tratamento com o cliente, do que uma relação de clientela. Ela tem reflexos, por vezes, na política de um país, na estrutura daquele país mesmo, e até no trato social. O reflexo da advocacia, muitas vezes, é o reflexo de uma sociedade. Então, melhorar a advocacia, aprender com esses vencedores do passado, por que não dizer também que é melhorar o trato da nossa sociedade? Vamos para os próximos temas. E por que eu achei importante aprender com os vencedores do passado? Vejam, eu não quero fazer uma crítica direta. Eu tirei da tela. Pronto, voltei. Não quero fazer uma crítica direta a quem faz esse tipo de coisa, e não é geral, tá? Ela é uma observação pontual que eu tenho visto. Nós temos... Sempre todo mundo tem algo para ensinar, creio eu. A expertise, a experiência, o ser experimentado te traz elementos que passar adiante é muito importante. Entretanto, eu tenho visto pessoas venderem cursos que basicamente você paga para a pessoa falar o tanto que ela é maravilhosa. Você acaba não aprendendo tanto a sua técnica, ou a técnica necessária, ou o manejo da advocacia, mas você paga para alguém dizer o quanto ela é maravilhosa, o quanto que ela conseguiu vencer na advocacia, sem terem encerrado a sua carreira. Isso é importante observar. Então, eu acho muito mais vantajoso aprendermos com pessoas que já terminaram esse árduo caminho que é a advocacia. É interessante esses cursos que algumas pessoas estão vendendo. Ele me lembra um reflexo do Homem do Subsolo, do Dostoiévski, porque no início do livro ele fala mais ou menos o seguinte: com o que um homem decente fala com maior prazer, se não de si mesmo? Parece um reflexo desse Homem do Subsolo. E o que aprender com os vencedores do passado, eu acho que é o seguinte, pessoal, isso é uma reflexão minha que eu tenho dedicado algum tempo meditando sobre isso, conversando com alguns colegas advogados, que me parece que o grande diferencial desses vencedores do passado é ter entendido o limite de duas linhas tênues, que eu quero compartilhar com vocês, tá? Não terminando todo o assunto, mas, se possível, colaborando para que vocês depois também me dêem um feedback. É o seguinte, eles tiveram que andar sobre uma linha tênue entre dois aspectos. Primeiro, coragem versus leviandade. Às vezes, você acha que você é corajoso, mas você está sendo leviano. Porque corajoso é enfrentar, creio eu, aquela autoridade despótica que está tolhendo ou as suas prerrogativas, e essas prerrogativas que estão sendo tolhidas estão afetando o seu cliente, e você vai defendê-lo nos limites legais, nos limites éticos. Acredite que isso seja ser corajoso. Agora, você ultrapassar essa linha tênue pode te levar à leviandade. Você acha que está sendo corajoso, mas você está, na verdade, colocando a perigo, colocando em risco os direitos do seu cliente.
Outra reflexão necessária é a educação versus a subserviência. Quando você está sendo educado e quando você está sendo subserviente. Subserviente no sentido de se submeter à vontade alheia. Que nem sempre a vontade alheia da autoridade, quer seja um juiz, um promotor, um delegado, a parte contrária, é o correto. Então você não deve ser subserviente sob pena de você prejudicar o seu cliente. Ora, você está ali para falar e para lutar pelo seu cliente. Se você quiser ser subserviente com relação aos seus direitos, que seja, você será o único prejudicado. Agora, você prejudicar uma pessoa que confiou a você a história dela, os seus direitos, é mais complicado. E eu tenho visto que esses advogados do passado que venceram, eu vou comentar sobre alguns brevemente, porque já se foram 10 minutos, por incrível que pareça, eles foram sempre muito educados, mas educado no sentido de Brás Cubas, que é você pedir um copo d'água a quem tem a obrigação de lhe entregar. Então, você está sendo educado, você está pedindo, por exemplo, ao juiz algo que ele tem a obrigação de te dar, e tem maneiras de se fazer isso. Então, a maior reflexão que eu tenho observado sobre os vencedores do passado foi sempre esse cuidado nessa linha tênue entre coragem e leviandade e educação e subserviência. Esse tema, ele é deveras complicado, a gente pode observar a trajetória de muitos advogados para comentar sobre eles, e espero que se vocês puderem me ajudar a compreender melhor isso também, que me procurem mesmo no privado, aqui nos comentários do YouTube mesmo, para a gente poder ver, tá bom? E, enfim, comentando sobre alguns poucos advogados, para a gente poder ter ideia. E um deles eu sublinhei aqui em especial. Por exemplo, o Valdir Troncoso Pérez é um advogado brasileiro, eu tratarei sempre de brasileiros aqui para ficar mais próximo, tá? Ele dizia que ele tinha um chamamento, não tinha dúvida vocacional. Você ter dúvidas vocacionais, eu acho que não é o problema na advocacia. Eu tive muitas dúvidas, por vezes as tenho ainda, mas eu faço sempre a reflexão de se é necessário continuar advogando, se a minha atuação está de fato levando a algo bom, que é a reflexão que o Valdir traz. Ele é um vencedor do passado. Outro, Evandro Lins e Silva, que teve um julgamento talvez mais transmitido no Brasil, naquela época, porque nós tivemos alguns avanços nas transmissões, mas ele foi o advogado de Dock Street, um julgamento emblemático. Nessa dualidade entre educação e subserviência, ele se saiu tão bem que, no final do julgamento, ele foi aplaudido pela acusação. Evandro Lins e Silva era um lorde, ele era educadíssimo, mas não era subserviente, ele sabia andar sobre essa linha tênue e ele conseguia ser aplaudido, inclusive, pela acusação. É alguém em quem se espelhar, é um vencedor do passado que temos que ter como inspiração. E um último advogado, que esse é mais especial por toda a história dele, e até para caminhar para o fim aqui do meu painel, que é Luiz Gama, que nunca é lembrado, nós gostamos de lembrar de outras pessoas, mas Luiz Gama, vejam, ele nasceu escravo, foi vendido pelo próprio pai, conseguiu a própria liberdade judicialmente, ele vivia no tempo da escravatura, e mesmo assim era absolutamente culto, inteligente, dedicado às letras, que é o que o advogado deve ser. Ele é um vencedor, de fato, Luiz Gama. Nossa, é linda a história desse advogado. Nós devemos estudar mais esse sujeito maravilhoso que nós temos o privilégio de ser brasileiro ainda. A gente gosta muito de observar as pessoas de outros lugares. Aqui a gente tem exemplos maravilhosos. Eu queria tratar do Luiz Gama, porque, de fato, a vida dele é inspiradora. Você nascer... É como a vida de Machado de Assis. Machado de Assis era negro no tempo da escravatura, ele era gago, era epilético, ele tinha diversos problemas, e é o maior escritor, talvez, do mundo. E Luiz Gama, da mesma maneira, e é um vencedor. É se espelhar nesses vencedores do passado, com a história acabada que nós precisamos para fazer uma advocacia centrada, uma advocacia vencedora no passado. Esses advogados, creio eu, que fica talvez a maior lição, além de bem advogar, eles eram verdadeiros artistas. Ver um Evandro Lins e Silva falando era você ver uma obra de arte, era se deliciar com aquilo. Além de tudo, eles eram artistas. Eu acho que é isso que nós precisamos buscar na nossa advocacia também. E como eu citei o Brás Cubas, eu queria encerrar com um ensinamento dele, porque, por exemplo, o Luiz Gama, como eu falei, ele era negro, era advogado no tempo da escravatura. Ele não era advogado, tá? Perdoe-me. Ele precisava de uma carta autorizando ele a advogar em algumas causas. O Brás Cubas, ele fala em algum trecho do livro
que dessa terra e desse estrume nasceu uma flor. Então, por mais que o ambiente não seja bom, nós ainda podemos semear essas flores para que elas possam emergir em todo esse cenário ruim e que façamos a diferença na advocacia. O que aprender com esses grandes advogados é a diferença entre a coragem e a leviandade, a educação e a subserviência. Agradeço a todos que acompanharam e se de alguma maneira puderem me ajudar a compreender melhor também esses temas, estarei à disposição de todos. Muito obrigado pela atenção. Devolvo a palavra à nossa querida mediadora. Dr. Marco Aurélio, muito obrigada pela sua palestra. Enquanto o doutor falava, eu lembrei de alguns exemplos também. Aqui no Sul nós temos o Dr. Lia Pires, que é criminalista também, e realmente também é um exemplo, né, com que a gente possa se inspirar. Então, nós precisamos estar atentos a esses exemplos do passado, com toda certeza, que nós possamos fazer uma advocacia inovadora, mas, né, lembrando dos nossos advogados do passado que fizeram uma carreira brilhante também. Muito obrigada pela sua palestra, doutor. Foi muito relevante para todos nós.